Descubra a incrível reviravolta. Noivo falso revelado como bilionário apaixonado. Emoção à vista. Maria passeava entre as barracas coloridas da feirinha de Santa Clara quando seus olhos cruzaram com os de Hugo. O sorriso dele era como um raio de sol em meio ao calor do dia. Era um domingo comum, mas algo naquele forasteiro despertou uma chama dentro dela, uma esperança de que a vida poderia ser mais do que a rotina pesada de cuidar de sua mãe e irmãos. As flores da floricultura, que tanto cuidara com amor e dedicação, pareciam desabrochar somente com sua presença. Mas a felicidade de Maria durou pouco. Assim que a mãe soube de Hugo, começou a investigar. Desconfiada desde o início, ela não tinha ideia do que estava prestes a descobrir. Rumores começaram a circular pela pequena cidade. Em pouco tempo, Maria percebeu que o amor que sentia estava sendo colocado à prova. Vocês, jovens, não devem se misturar com quem não pertence à sua classe, dizia a vizinha com um olhar julgador. Maria, por dentro, se sentia cada vez mais apertada. Como poderia alguém amar sua situação e sua vida simples e cheia de desafios? Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com alcance sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. A tensão aumentou quando Maria descobriu o que Hugo realmente escondia. Ele não era apenas um mecânico em busca de simplicidade. Era um bilionário fugindo da opressão de sua própria vida. A revelação soou como um trovão em sua mente. Como poderia amar alguém que sempre viveu em um mundo tão distante do seu? A cada dia que passava, o amor se tornava mais complicado, como se as flores da floricultura começassem a murchar em meio à tempestade de fofocas. Em um evento comunitário, Maria decidiu se declarar a Hugo. O lugar estava cheio de conhecidos e conhecidos de todos os cantos. O que começou como uma apresentação de teatro sobre o valor da união entre as classes sociais tornou-se um espaço aberto para as verdades ocultas. Quando Maria subiu ao palco, o coração parecia querer explodir. "Eu amo Hugo!" gritou, com a voz embargada, e a multidão parou, os olhares fixos nela e em Hugo, ainda cercados de incertezas e questionamentos. O ambiente fervia, e confrontos começaram a surgir. Durante a apresentação, alguém gritou: "Ele só está interessado na sua aparência." Mas, quando as luzes focaram em Hugo, o homem que era, na verdade, apaixonado por Maria e pelo que ela representava, começou a revelar seu lado verdadeiro. As flores do coração de Maria se abriram diante daquela comunidade que tanto julgava. Mas seria suficiente? Maria ficou paralisada, em meio a aplausos e murmúrios, lutando para entender se um amor verdadeiro poderia realmente sobreviver a tempestades como aquela. Entre a pressão da sociedade e os segredos de Hugo, a pergunta que ecoava em sua mente era: o que fazer agora? O dilema de escolher entre dois mundos e o futuro incerto deles a colocava em um beco sem saída. E assim, a história se desenrolava, deixando um rastro de expectativa. O que será que Maria decidirá fazer? Maria desceu do palco com as pernas trêmulas e o coração acelerado, sentindo-se exposta como nunca. O olhar de Hugo, antes doce e cheio de promessas, agora misturava-se com a dúvida e o temor. Ele se aproximou, e seu sorriso, que antes parecia um farol de esperança, agora parecia um convite para mais complicações. "Maria, ele começou, mas foi interrompido por um murmúrio crescente na plateia. As pessoas não podiam acreditar no que haviam acabado de testemunhar. Aquela confissão em público, na frente de tantos, criava um ambiente pesado e tenso. Algumas pessoas ainda sussurravam sobre a suposta falsidade de Hugo, enquanto outras observavam Maria com curiosidade, aplaudindo sua coragem, mas também avaliando sua decisão. Ela não sabia se o calor em seu rosto vinha do orgulho ou da vergonha. Em um momento, o amor que sentia por Hugo parecia ser um abrigo, no outro, representava um risco enorme. E se ele não fosse sincero? E se suas intenções fossem apenas um jogo? Ressoavam perguntas em sua mente. "Por favor, me deixe explicar", Hugo insistiu, pegando a mão dela, o calor do toque fazendo com que o mundo ao redor desaparecesse. De alguma forma, aquela conexão acendeu uma pequena chama de coragem dentro de Maria, uma vontade de lutar pelo que sentia, mas a pressão da comunidade pesava como uma âncora. "Como posso confiar em você depois de tudo isso? Você estava me enganando?" Maria respondeu, a voz tremida, seu coração em conflito.
Ela se sentia dividida entre o amor e a única vida que conhecia, aquela que envolvia seu trabalho na floricultura e o cuidado com seus irmãos. Com semblante sério, Hugo respirou fundo. Maria, não foi engano. Eu te procurei porque precisava encontrar algo verdadeiro em meio a um mundo cheio de mentiras. O que eu sinto por você é real. Cada palavra parecia pesar como chumbo no ar. A multidão começou a se dispersar, e a atmosfera já carregada se tornava insustentável. Um silêncio significativo se instalou quando Hugo, oferecendo mais do que apenas um sorriso, confiou um segredo mais profundo. Eu não sou o que pensam que sou, mas não sou também o homem que foge do passado. Gosto de você, da sua essência, do seu jeito de ver o mundo. Quero conhecer mais dessa Maria que só aparece entre as flores. Maria olhou fixamente para ele, absorvendo suas palavras enquanto lembrava de cada momento que havia compartilhado com Hugo. O brilho escondido em seus olhos, a maneira como ele a fazia ver a beleza em pequenas coisas, tudo começava a fazer sentido. Mas essa conexão poderia suportar os desafios que viriam? Mas e se eles estiverem certos? E se a diferença entre nós for grande demais? Maria perguntou, a insegurança visível em seu tom, como se cada palavra pudesse quebrar o frágil laço que estavam tentando construir. A resposta de Hugo veio entre suspiros de esperança e um olhar determinado. Só o tempo dirá, mas promesso que lutarei por você, não importa o que aconteça. Maria queria acreditar, mas havia tantas vozes ao seu redor, tantas expectativas e obrigações. Ela tinha uma responsabilidade com sua família e com a imagem que todos esperavam dela. Mas ao mesmo tempo, a ideia de abrir mão daquele amor que a fazia acreditar que podiam criar um mundo juntos a deixava angustiada. Ela se virou para o horizonte, suas flores balançando suavemente com a brisa. O dilema já não era só sobre quem Hugo era, mas o que Maria estava disposta a fazer para alcançar a felicidade. Não sei se posso fazer isso, Hugo, sussurrou, quase como um pedido para ser entendida. Ele apertou sua mão, o olhar firme. Se você quiser, eu estarei aqui, pronto para enfrentar o que vier. Simon, ela precisa de você. As palavras de Hugo foram cortadas pelo som de passos apressados. Era Simon, um amigo que sempre fora o pilar de Maria, e que agora tinha algo urgente para dizer. A tensão no ar se tornou palpável novamente, como se o universo estivesse esperando por um desdobramento. O que você está fazendo aqui, Simon? Maria questionou, sentindo frio na barriga. Maria, você precisa ouvir isso, Simon começou, e o coração de Maria disparou, ansiosa pelo próximo capítulo de sua vida. O que ele teria a revelar poderia mudar tudo. Maria sentiu que Simon estava prestes a revelar algo que poderia mudar o rumo de sua história. A aflição em seu olhar fez seu coração acelerar ainda mais. Hugo, percebendo a intensidade do momento, soltou a mão de Maria, mas a conexão entre eles parecia mais forte do que nunca. Maria, não é só sobre você e Hugo. Há algo mais que precisa ser dito, Simon insistiu, pegando um fôlego, enquanto a multidão ao redor deles parecia se afastar, como se o espaço ao redor tivesse sido isolado em um universo particular. Ele se aproximou um pouco mais, deixando claro que aquela conversa era importante. Eu não gosto de esconder as coisas de você, mas agora não tem escolha. Ele hesitou, mas a urgência de comunicar aquilo que pesava em seu peito era mais forte. Você sabe que meu pai trabalha na área de investimentos. Ele ouviu uma conversa algo muito sério sobre Hugo. Maria franziu o senho, uma sensação de desconforto crescia dentro dela. O que você quer dizer, Simon? Que tipo de conversa? Perguntou, tentando compreender. Hugo não é quem ele diz ser. Ele é herdeiro de uma grande fortuna. Aquele jogo que ele estava jogando na cidade não era apenas um capricho. Ele estava investindo, Simon disse, palavras que caíam como pedras na água calma. Mas por quê? O que isso muda? Ele gosta de mim, Simon. Isso é o que importa, Maria respondeu rapidamente, defensiva. O coração dela pulsava fortemente, buscando um senso de segurança em meio ao turbilhão de informações. Simon balançou a cabeça. Você não entendeu. Ele não estava apenas disfarçando. Ele tinha um objetivo. O que ele fez essa confissão, esse jogo foi para impressionar e ganhar a sua confiança. E se alguém descobrir, isso pode arruinar tudo, Maria. O seu nome, a sua família. O que o povo pensa de vocês dois? Ela sentiu um nó no estômago. Mas isso significa que eu fui apenas uma peça no plano dele? A vulnerabilidade de Maria era palpável. O amor que ela sentia por Hugo estava prestes a ser empurrado para um abismo de incertezas. Não sei, mas ele pode não ser o que parecia, Simon insistiu, a preocupação estampada no rosto. Pense nas suas flores, na sua família.
Você pode perder tudo por uma paixão que pode não ser real. Ao olhar para Hugo, Maria se sentiu perdida. As flores do seu estande, tão vibrantes e coloridas, pareciam agora desbotadas. A brisa suave que antes a confortava, agora apenas a fazia sentir um frio na barriga, como se a realidade estivesse escorregando de suas mãos. Maria, eu não sou perfeito, mas sinto que posso ser melhor ao seu lado. Preciso de você na minha vida. Hugo se aproximou, mas Maria se afastou um passo, como se ele estivesse carregando um peso que ela não podia suportar. E se tudo isso for apenas um grande jogo para você? E se você só está me enganando? Sua voz estava carregada de insegurança, mas também de um desejo intenso por respostas que poderiam aliviar seu coração aflito. A multidão que se dispersava agora parecia voltar a prestar atenção, olhares curiosos dividindo-se entre o que acontecia. Maria, por favor, eu não sou aquele homem. Não quero que você continue achando que sou tão diferente, implorou Hugo. Vamos conversar, só nós dois. Mas Maria já não sabia se a conversa entre eles ainda tinha espaço para um futuro. A sementinha da dúvida havia sido plantada, e o campo que sempre foi florido agora parecia árido. E um pensamento fez sua cabeça girar. E se ele realmente está usando esse amor como um meio para um fim? Confusa e ansiosa, Maria respirou fundo e sentiu que era hora de se afastar e refletir. Ela precisava de espaço, mas a ideia de deixar tudo para trás a desesperava. Hugo, não sei se... Começou a falar, mas foi interrompida pelo toque firme de Simon. Por favor, Maria, você precisa decidir. O que vai fazer agora? Eu só. Maria hesitou, olhando entre a multidão e os olhos de Hugo, que implorava por sua confiança. E nesse momento decisivo, o que parecia claro começava a se emaranhar. Amor ou desilusão, o bate-coração de Maria. Ecoava dentro dela, e enquanto cada segundo passava, a dúvida se transformava em um peso cada vez mais pesado. E à medida que ela olhava para os dois homens, sentia que a próxima decisão também definiria seu destino. Eu preciso ir embora. Preciso pensar, disse Maria, quase como um sussurro. Mas, ao afastar-se, uma sombra passou, um desconhecido cruzou seu caminho, parecendo reconhecer Hugo. O olhar intenso daquele homem despertou uma preocupação que Maria não podia ignorar. O que ele sabia era mais profundo do que imaginava. Ao se afastar, o coração dela se apertava. Rebelando-se entre o que era confortável e o desconhecido, Maria sabia que a verdade, qualquer que fosse, estava prestes a ser revelada. Maria caminhou rapidamente pelo parque, a mente em ebulição e o peito arrebentado por desconfianças. Cada passo se sentia como um peso a mais que ela carregava. A luz do sol se filtrava entre as árvores, mas suas cores pareciam apagadas, como se a vida estivesse retirando o brilho de sua visão. O caminho para sua barraca de flores se tornava mais longo do que nunca, cada pedaço de grama uma lembrança do que ela havia construído até agora. Ela não podia acreditar que Hugo, o homem que fez seu coração acelerar, pudesse ter escondido uma parte tão crucial de sua identidade. As palavras de Simon ecoavam em sua cabeça. Você pode perder tudo por uma paixão que pode não ser real. E o que realmente havia sido? Antes, as promessas sussurradas e os sorrisos trocados eram suficientes para aquecer sua alma. Agora, tudo parecia uma enorme ilusão. Ainda confusa, seu olhar caiu sobre um casal de idosos que passava de mãos dadas, sorrindo um para o outro como se o tempo não houvesse passado. O que seria feito deles se a verdade viesse à tona? A dúvida consumia e ela desejou fervorosamente que não houvesse nenhuma estratégia por trás do amor dele. Como seria viver sabendo que tudo pode ter sido apenas um joguete? No fundo, ela sentia que precisava encarar Hugo. Queria que ele a olhasse nos olhos e dissesse a verdade. Entretanto, seria essa verdade suficiente para salvar o que sentia por ele? Sem querer, uma lágrima escorreu pelo seu rosto, pesada como a desilusão que começava a tomar forma. Assim que a barraca apareceu à vista, um alívio misturado com nervosismo invadiu seu corpo. As flores ali eram seu mundo, sua paixão, mas, assim como seu relacionamento com Hugo, agora pareciam ameaçadas. Maria tentou recolher-se, focando na beleza das plantas. Vamos lá, só mais um dia, ela murmurou para si mesma, envolvendo as mãos nas flores. Mas, apesar do cheiro doce, a incerteza na sua alma não cedia. De repente, escutou passos atrás de si. Ao se virar, encontrou Hugo. Sua expressão mostrava ansiedade e o olhar implorando por uma segunda chance. Maria! Ele chamou, e ao ouvir sua voz, o coração dela disparou. Os sentimentos conflitantes se chocaram como tempestades. Você foi embora antes de eu explicar. Explicar o quê? Que você mentiu para mim. Ela respondeu, a voz marcada por desespero.
Por que você não foi honesto desde o começo? Eu não queria te perder. Não sabia como você reagiria, disse ele, os olhos cheios de emoção. Eu estava apaixonado e deixei o medo me cegar. Eu quero ser verdadeiro com você agora. Maria sentia um misto de tristeza e esperança. Ela queria acreditar nele, queria que aquele amor não fosse apenas uma fachada. Mas a lembrança do olhar do desconhecido que cruzou seu caminho agora retornava. E se ele estivesse certo sobre Hugo? Você deve me mostrar que eu posso confiar em você. Não é só essa conversa. Eu preciso de provas, Hugo. E não só palavras, disse ela, suas lágrimas ameaçando retornar. Eu faria qualquer coisa, Maria. Você é tudo que eu quero, ele disparou, a voz firme, quase desesperada. Enquanto conversavam, o mesmo estranho que cruzou o caminho de Maria passou de novo. Dessa vez, ele parou e olhou diretamente para Hugo, seu olhar carregado de questionamentos. Maria sentiu aquele olhar afiado como uma lâmina. Eu conheço você, o homem disse, a voz ecoando como se tivesse revelado um segredo. Os olhos de Maria se arregalaram. O que aquele estranho sabia que ela não sabia? O ar ao redor parecia pesado, e as palavras dele pendiam no ar como uma bomba prestes a explodir. O que começaria a fazer sentido e o que poderia desmoronar a história que ela pensava saber? O coração de Maria martelava, e nessa fração de segundos, seu mundo parecia novamente prestes a mudar. Maria mal conseguia respirar enquanto olhava fixamente para o estranho. Hugo, por outro lado, parecia ter desmoronado à sua frente. O rosto dele palideceu, e a confiança que ele exibia até então se desfez como um doce ao sol. Quem é você? A voz de Hugo saiu baixa, quase um sussurro. Meu nome é Lucas, o homem respondeu, sem desviar o olhar. E eu conheço bem a sua história, Hugo. Cada palavra de Lucas era carregada de um peso que Maria sentia até as pontas dos dedos. Silêncio não é mais uma opção. Maria precisa saber quem você realmente é, Lucas continuou, sem desviar o olhar de Hugo. Ou você prefere que eu faça isso por você? O coração de Maria batia descompassado. As folhas das árvores ao redor pareciam ouvir a tensão no ar, e o canto dos pássaros se tornava distante. Hugo, o que esse homem quer dizer? Perguntou ela, as palavras saindo em um fio de voz. Hugo levou a mão à testa, como se tentasse abrir um espaço em sua mente para encontrar uma saída. Pelo amor de Deus, não escute ele, Maria. Eu posso explicar. Explicar o quê? Que você escondeu algo tão importante. Maria estava a poucos passos dele, mas a distância emocional parecia uma eternidade. Eu não sou quem você pensa que sou, Maria. Não sou apenas um jardineiro apaixonado, ele começou, mas suas palavras foram sufocadas pela pressão de cada instante que passava. Você mentiu para mim? Desde o início? O desespero ecoava na voz dela. O cheiro das flores agora parecia amargo, e todo aquele mundo que tinha construído ao seu redor começava a ruir. Lucas se adiantou, impaciente. Ele é bem diferente do que diz. Você realmente acha que ele poderia ter construído tudo isso sem um passado? Ele tem um nome maior em outro lugar e uma carga que você não consegue imaginar. Maria olhou para Hugo, buscando qualquer indício de dor nas suas feições, um gesto que a fizesse acreditar que tudo isso era um pesadelo. Mas ele estava paralisado, a tensão vivendo entre eles como uma sombra opressiva. Eu sou herdeiro de uma fortuna. Nunca quis que você soubesse disso, porque eu queria que você me amasse pelo que eu sou, não pelo que tenho, disse ele, finalmente encontrando sua voz perdida. As palavras dele pareciam tanto uma confissão quanto um clamor. Maria gemeu, a incredulidade tomando conta dela. O homem que a havia feito sentir como se estivesse flutuando tinha escondido parte tão essencial de sua vida. As emoções não eram apenas de amor, mas agora chocavam-se com uma realidade cruel. E se isso fosse a razão de todo o seu amor? Você me enganou. E agora aparece esse homem para confirmar tudo o que eu temia. A fúria e o desespero se misturavam em sua voz, fazendo-a tremer. Maria, eu te amo de verdade. Por favor, não me julgue tão rápido, implorou Hugo, seus olhos marejados pela angústia. Amor? Você acha que isso é amor? Montar uma fachada e esconder sua verdade não é amor. Ela disparou de volta. As palavras saíram como uma bala, cravando-se nas esperanças de Hugo. Um silêncio pesado se formou, e Maria sentiu que ambos estavam em mundos diferentes, como se o chão tivesse se aberto entre eles. Lucas, observando a cena, decidiu dar um passo adiante. Talvez, Maria, você devesse ouvir a verdade da boca de quem realmente conheceu esse homem. Faz sentido, Lucas? Maria o olhou,
buscando alguma resposta que criasse um caminho para a verdade conturbada que estava diante dela. Faz todo sentido, Maria. Você precisa saber quem ele realmente é e por que ele se escondia. Não se deixe levar apenas por palavras. Hugo parecia bem mais pequeno diante de Lucas, como se cada palavra que o outro dissesse pudesse acabar com ele. E isso deixava Maria ainda mais confusa. Tem mais alguma coisa que eu preciso saber? Indagou ela, a voz revelando uma vulnerabilidade que não poderia mais esconder. Sim, Lucas se aproximou mais, suas palavras pesadas, e talvez você não goste do que vai ouvir. Mas a verdade vai te dar as respostas que você tanto busca. Maria, a cada sílaba daquela conversa, sentia o peso da desilusão e da esperança se entrelaçando novamente. Que verdades seriam essas que a aguardavam? Ela olhou de Hugo para Lucas, cada vez mais tomada por uma mistura de medo e um impulso feroz de descobrir a verdade que poderia mudar tudo, uma verdade que ela sabia que precisava escutar, mas o coração ainda hesitava em aceitar. A tempestade estava apenas começando a se formar. O vento assobiava entre as árvores, como se soubesse da tempestade interna que se formava no coração de Maria. A luz do entardecer filtrava-se através das folhas, projetando sombras dançantes, mas nada disso conseguia desviar a atenção dela, que estava fixada nas expressões confusas de Hugo e no olhar penetrante de Lucas. Você precisa saber tudo, Maria. É a única forma de você conseguir entender. A voz de Lucas soava firme, como um farol em meio à escuridão. Entender o quê? Maria rebateu, sentindo-se em um turbilhão de emoções. Que a pessoa que eu amava só existe na minha imaginação. Que, na verdade, ele vive em um mundo que eu nunca conheci. Sua garganta estava seca, cada palavra um esforço. Hugo tentou se aproximar, mas parou quando viu o medo nos olhos dela. Maria, por favor. Eu nunca quis que você soubesse quem eu sou de verdade. Só queria você ao meu lado, alguém que me amasse sem segundas intenções, sem o peso da minha história. E você acha que me enganando vai conseguir isso? Já não bastam as mentiras? O desespero a fazia tremer, e ela sentiu as lágrimas ameaçarem brotar. Eu não sei mais em quem confiar, Hugo. Maria buscou apoio em Lucas, que parecia uma rocha, firme e inabalável. Ele respirou fundo, como se pesasse cada palavra. Hugo não é só um herdeiro, ele é alguém que teve que lutar contra o peso de expectativas desde muito jovem. A vida que ele levou não é fácil, e talvez isso tenha feito se esconder. Mas ele escolheu você, Maria. Escolhas baseadas em mentiras não contam como escolha nenhuma, Maria respondeu, sua voz um misto de dor e raiva. Mas eu te amo. Eu juro que pensei que poderia permanecer assim, que poderia ser apenas nós. Hugo se lançou na defesa, mas sua voz não carregava mais a certeza de antes. Parecia um eco distante, como se qualquer argumento não adiantasse mais. Maria olhou profundamente nos olhos de Hugo. Ela queria ver ali a verdade, um sinal de que tudo aquilo ainda fazia sentido. E o que mais? Tem mais coisas que eu preciso saber? O questionamento escapuliu de seus lábios antes que pudesse contê-lo. Por que agora? Por que tudo isso vem à tona de uma forma tão cruel? Eu tinha um compromisso com minha família, Maria. E tudo ficou mais complicado quando você entrou na minha vida, disse Hugo, com a voz embargada. Complicado? É assim que você define ter me enganado? O olhar indignado, a vulnerabilidade à flor da pele. Dizer que me amava enquanto carregava um legado que poderia arruinar tudo? Lucas interveio novamente. O que você precisa entender, Maria, é que essa não é apenas uma história de mentiras. Existe uma verdade complexa aqui, um jogo de poder e de sobrevivência. Hugo não queria ferir você. Ele só queria escapar. Escapar? E de mim? Um vazio tomava conta de Maria, como se cada palavra de Lucas fosse uma facada. De tudo. Da pressão, da família, das expectativas. Ele só queria viver um amor livre, algo que parecia impossível para ele, explicou Lucas, sua voz suavizando um pouco. E agora, isso é suficiente? Um amor livre coberto de mentiras? Onde tudo o que eu acreditava seria uma farsa. O choro começou a se formar, e Maria não conseguiu segurar. As lágrimas escorriam pelo seu rosto como um rio prestes a transbordar. Hugo estendeu a mão. Maria, não. Por favor, ela sentia um furacão dentro dela, uma mistura de amor e dor que não parecia ter fim. Queria chutá-lo para longe, mas, ao mesmo tempo, queria puxá-lo para perto. O conflito interno era tão grande que ela não sabia mais onde pisar. Lucas, percebendo a intensidade da cena, decidiu finalizar sua intervenção. Maria, a verdade é como um espelho quebrado.
A imagem que você vê pode não ser a mais bonita, mas é real. Você tem o direito de decidir o que fazer a partir disso. A declaração de Lucas ecoava na mente de Maria enquanto sentia a verdade se cristalizar ao seu redor. Ela estava prestes a tomar uma decisão que poderia mudar tudo, uma escolha entre o amor e a desilusão. E se eu não tiver mais coragem para enfrentar isso? Ela sussurrou, ainda engasgada de dor. Talvez isso só indique que você está mais viva do que nunca, murmurou Lucas, sem tirar os olhos dela. Naquele momento, em meio ao caos, Maria percebeu que precisava encontrar o que verdadeiramente desejava. Mas, acima de tudo, qual seria o preço que ela estaria disposta a pagar? A resposta estava fora de seu alcance, uma sombra se projetando diante da discussão. O futuro dela com Hugo dependia de uma escolha que ela ainda não soubera fazer e o relógio estava correndo. Maria sentiu seu peito apertar. As palavras de Lucas ecoavam em sua mente como um tambor, cada batida profundamente enraizada na confusão que a cercava. Ela olhou de um para o outro, Hugo, que parecia pequeno agora, tremendo sob o peso de seus próprios segredos, e Lucas, que desprendia uma intensidade calma e resoluta. Eu não posso mais ficar aqui, declarou Maria, cada sílaba vibrando com desespero visceral. Uma onda de adrenalina a empurrou para frente. Eu preciso de ar. Preciso pensar. Ela se virou, suas pernas já em movimento antes mesmo que sua mente pudesse acompanhá-las. O vento gélido e fresco a envolveu, trazendo consigo a sensação de liberdade. Era como se ela estivesse fugindo de tudo que aprendia, das sombras do passado e das mentiras que a cercavam. Atrás dela, Hugo tentou a abordagem mais uma vez. Maria, por favor, não vá assim. Eu vou te explicar tudo. Sua voz soava angustiada, uma mistura de desespero e arrependimento. Não, Hugo. Maria gritou, suas lágrimas misturando-se com a chuva fina que começava a cair. Você tinha que ter me contado a verdade desde o início. Como posso confiar em você agora? Ela se afastava cada vez mais, e ao olhar para trás, viu Lucas observando, uma expressão triste em seu rosto, mas também compreensiva. Aquela dança entre eles três estava se tornando uma calamidade. O que eles não entendiam é que Maria precisava de silêncio, de espaço. Ela se afastou do lugar onde havia recebido tantas promessas. Olhou para o céu nublado que refletia sua confusão interna. As gotas de chuva caíam, assim como suas esperanças. Maria sentou-se em um banco de parque, onde os sons da natureza pareciam estar em um lamento conjunto com sua dor. O mundo poderia continuar girando, mas sua vida estava estagnada. O que ela realmente queria? E o que seria necessário para segui-lo? Nesses momentos de solidão, suas emoções se tornavam mais claras. O amor que sentia por Hugo agora se misturava a um questionamento profundo sobre o que realmente era amar alguém. Afinal, o amor deveria ser construído sobre bases sólidas, e não sobre segredos construídos a partir do medo. Enquanto isso, Hugo e Lucas a observavam à distância. Lucas finalmente decidiu se mover. Ele caminhou até onde Maria estava, respeitando o espaço que ela pedirá, mas não tanto a ponto de ficar invisível. Você está bem? Perguntou, sua voz suave, quase um sussurro. Maria olhou para ele, absorvendo sua presença calmante, como um farol em meio à escuridão. Eu não sei o que fazer, Lucas. Eu amei uma mentira, e agora não consigo distinguir o que é real. Sua voz estava embargada, cada palavra um eco do seu desespero. Às vezes, a verdade é o que mais precisamos enfrentar, mesmo que doa, respondeu Lucas, seu olhar fixo em Maria, como se quisesse alcançá-la através do turbilhão de sentimentos. Você precisa decidir por você mesma, sem o peso do passado ou da jornada de Hugo. O que você realmente deseja? O silêncio se instalou, intenso e pesado, enquanto as gotas de chuva caíam e a vida ao redor continuava, indiferente às suas tormentas internas. Maria queria gritar, queria chorar e, ao mesmo tempo, queria se manter em pé. O dilema a consumia. Quando pensou que não poderia suportar mais, Maria tomou uma decisão. Eu preciso ir embora, preciso de tempo para mim. Não posso mais viver esse amor envolto em incertezas. Hugo, que se aproximava, ficou paralisado, e Lucas estendeu a mão, tentando oferecer um conforto que Maria não sabia se realmente queria. Maria, você não precisa decidir tudo agora. Eu estarei aqui para você, disse Lucas suavemente. E, naquele instante crucial, Maria percebeu que, independente do que acontecesse, aquele era o começo da sua jornada de descoberta pessoal. O que ela realmente queria? Poderia o amor sobreviver às mentiras? As perguntas se aglomeravam em sua mente, enquanto uma nova tempestade se formava não no céu, mas dentro dela. Então, um som familiar e perturbador a interrompeu.
Nas proximidades, um carro parou, e uma voz conhecida começou a chamar seu nome. O que mais poderia surgir naquele dia conturbado? Maria olhou em direção ao som, seu coração disparado. Era a voz de Sérgio, seu ex-namorado, vindo em sua direção. O que ele estava fazendo ali? Eles não tinham terminado de forma amigável. Ela queria distância, mas, ao mesmo tempo, havia um misto de curiosidade e ansiedade dentro dela. Mari! Sérgio chamou, correndo em sua direção, ofegante. O que aconteceu? Foi tudo tão rápido, ouvi você gritar. Maria sentiu um calor subir ao rosto. As últimas emoções do dia a deixavam atordoada. Sérgio, o que você está fazendo aqui? Sua voz estava um pouco mais firme do que se sentia. Eu vim, eu precisava te ver. Eu soube que você estava aqui e não podia ficar fora. Me fala, o que aconteceu com você e o Hugo? Ele hesitou, olhando para Lucas, que permanecia a uma distância respeitosa, observando a cena. Não é da sua conta, Sérgio, Maria respondeu, sua raiva brotando. Você já fez suas escolhas, agora é hora de eu fazer as minhas. Eu sei que errei. Mas não dá para jogar tudo para o alto assim. A voz dele carregava uma urgência quase desesperada. Só me deixa te ajudar. Eu sei que você está machucada agora. Machucada? O sarcasmo escapou dos lábios dela, como um sopro de indignação. Eu estou confusa. Eu mal sei o que sinto. O que você tem a oferecer? O mesmo tipo de mentira que o Hugo me ofereceu? Sérgio fez uma pausa, seu olhar se suavizou. Não é a mesma coisa. Eu mudei, Maria. O que eu fiz foi errado, mas meu amor por você nunca desapareceu. Eu não estava pronto para o que tínhamos, para o amor que você me ofereceu. Maria encarou Sérgio, não sabendo se suas palavras eram sinceras ou apenas uma tentativa de se redimir. As cicatrizes de seu relacionamento ainda estavam frescas, e neste momento, ela não sabia se conseguiria adicionar mais um peso ao seu já tão complicado coração. Lucas, que ouviu tudo, decidiu intervir. Maria, você precisa fazer o que é melhor para você. Não se deixe levar pelo passado. Cada um de nós tem um papel nesse momento, e você deve ser a protagonista da sua história. A simples presença de Lucas fazia Maria se sentir segura, como se ele fosse um abrigo em meio ao caos. Mas a ideia de voltar para Sérgio, mesmo que por um instante, a tentava. E se ele estivesse falando a verdade? As memórias felizes de uma época em que tudo parecia tão certo voltaram a invadir sua mente. Eu só queria que as coisas fossem diferentes. Maria murmurou, quase para si mesma. O olhar de Sérgio a fitava com uma intensidade que ela não podia ignorar. Podem ser, Maria. Podemos escrever novos capítulos, se você permitir. O dilema tornava-se quase insuportável. Logo, uma sensação crescente de urgência encheu o ar. Hugo havia se aproximado, a necessidade de entender a situação evidente em seu rosto. Maria, por favor, vamos conversar. Precisamos resolver isso. A confusão aumentou. O passado e o presente colidiam de uma forma que parecia quase cruel. O que ela realmente queria? Precisa de um tempo sozinha, mas como poderia se afastar sem dar uma última chance a cada um deles? Um novo ruído cortou a tensão. Um grupo de pessoas começou a se formar ao redor deles, algumas pessoas lançando olhares curiosos. O guarda-chuva de um dos curiosos voou, parando em cima do carro de Sérgio. O momento se tornava hilário em meio ao caos emocional. E então, ocorreu-lhe uma ideia. Vocês querem resolver isso? Maria perguntou, o cansaço misturando-se com uma brisa de coragem. Então vamos todos entrar no carro e conversar onde ninguém pode nos ouvir. Um calafrio percorreu sua espinha. Aquela decisão poderia levar a um novo entendimento ou a maior confusão. O que seria mais arriscado? Ela respirou fundo, tentando dissipar suas angústias, enquanto se preparava para o que viria a seguir. E, assim que entraram no carro, Maria percebeu que a verdadeira tempestade estava prestes a começar não do lado de fora, mas dentro do carro e dos corações que ali estavam. O carro ficou pequeno para a tensão que habitava ali dentro. Maria se acomodou no banco de trás, entre Sérgio e Lucas, enquanto Hugo se sentou à frente, mais distante, mas perto o suficiente para escutar. O ar estava pesado e Maria sabia que cada segundo era precioso, cada movimento decisivo. Então, o que você veio fazer aqui? Maria começou, usando a voz como uma arma de defesa, tentando não parecer tão vulnerável quanto se sentia. A curiosidade misturada à raiva se enredava dentro dela. Eu ouvi sobre o que aconteceu.
E me preocupei, Sérgio disse, buscando as palavras certas. Sei que a gente não terminou bem, mas eu não quero que você fique sozinha agora. Não estou sozinha, Maria rebateu, voltando-se para Lucas, que a observava com um sorriso encorajador. Tenho apoio. Sim, mas nem todos têm o mesmo amor por você que eu tenho, Sérgio pressionou, a sinceridade em seu olhar alarmante. Amor, de novo? Maria tirou um tempo para engolir as emoções que subiam à garganta. O que interessa isso agora? Eu já passei por tanta coisa que realmente não sei mais em quem posso confiar. A frustração era palpável. Ela virou-se para Hugo, que a observava intensamente. E você? O que realmente quer aqui? Hugo inalou fundo, antes de responder. Maria, precisamos conversar sobre nossas preocupações, e eu não quero que você se sinta presa por causa do que tivemos. Meu coração está em conflito, mas eu sou grato a você por me convidar para essa conversa. Ele exalou, como se tivesse tirado um peso dos ombros. A expressão de Hugo sugou um pouco da raiva de Maria. Você está sendo sincero, pelo menos? Sem mais mentiras. Lucas interveio. Por que não vamos direto ao ponto? O que todos nós queremos aqui? Maria, você é a heroína dessa história. O que você realmente deseja? Uma onda de emoção passou por Maria, e logo ela percebeu que o silêncio ecoava mais forte que as palavras. O que ela realmente queria? O que poderia resolver isso? O aperto em seu peito parecia afrouxar um pouco, e com ele, a verdade começou a surgir. Eu quero clareza, Maria disse, suas palavras soando mais firmes do que se sentia. Eu não quero mais ser uma peça de xadrez na vida de ninguém. E enquanto falava, percebeu o quanto essa declaração era um grito de liberdade para ela mesma. Sérgio abaixou a cabeça, como se suas intenções não fossem tão puras quanto diziam, enquanto Lucas lançou um olhar avaliador. Hugo, no entanto, olhou diretamente nos olhos de Maria. Estou disposto a abrir meu coração para você. Se precisar de tempo, eu te respeito. Maria se sentiu flutuar entre a raiva e a compaixão. O que teria acontecido se as coisas fossem diferentes? Se Sérgio fosse verdadeiro agora, se Hugo realmente se importasse? As perguntas se multiplicaram, e a sensação de desamparo foi substituída por um vislumbre de esperança. Mas então, o celular de Hugo vibrou no painel, interrompendo o momento. Ele rapidamente atendeu, mas seu semblante mudou instantaneamente. O que você quer dizer com isso? A atmosfera no carro passou a ser marcada por um novo tipo de tensão. A conversa já não era mais só sobre amor e perda, mas sobre uma ameaça que se aproximava. Maria e Sérgio trocaram olhares inquietantes, enquanto Lucas ficou em silêncio, absorto na preocupação que tomou conta dele. Desculpe, preciso ir, Hugo disse, sua voz tensa. Uma emergência. Ele saiu do carro e Maria sentiu um frio na barriga. As revelações não paravam. O que seria tão urgente para tirar Hugo dali, agora? E se todo aquele drama estivesse longe de chegar ao fim? Enquanto Maria tentava processar tudo o que acabará de acontecer, um peso desconhecido começou a se formar em seu peito. Estaria ela realmente no controle ou apenas prestes a entrar em uma nova confusão? E o que seria essa emergência que realmente ameaçava tudo? Maria nunca esteve tão confusa. As palavras de Lucas e Hugo ressoavam em sua mente como ecos de um passado que não podia mais ignorar. A verdade sobre Hugo, seu amor mascarado por segredos, lançou uma sombra sobre tudo que ela construiu e acreditou. E agora, a súbita saída dele apenas aumentou as incertezas. Sentada entre Sérgio e Lucas, ela sentia os olhares de ambos, intensos e carregados. Se antes havia uma competição pela sua atenção, agora a situação era outra. O que deveria ser um momento de clareza tornava-se um labirinto de emoções. Maria, eu sei que as coisas ficaram confusas, mas quero que você saiba que, não importa o que aconteça, quero ser honesto com você, disse Sérgio, sua voz quase suave, como se tentasse quebrar o gelo que se formava entre eles. Hugo também disse isso, Maria retrucou, sua voz quase um sussurro. E agora ele desapareceu quando eu mais precisava de clareza. O silêncio tomou conta do carro. Lucas, que olhava atento, finalmente acabou quebrando a tensão. A verdade sempre encontra um caminho para se manifestar. O que importa agora é o que você deseja, Maria. O que fará seu coração respirar novamente? Ela respirou fundo, lembrando dos momentos entre as flores, dos sorrisos trocados com Hugo, da forma como ele fez tudo parecer mais belo. Mas também pensou nas lágrimas que agora escorriam. Quero verdade. Não mais segredos. Eu mereço isso, ela declarou, sentindo a força das suas palavras aquecer seu coração,
enquanto a raiva e a tristeza se misturavam em sua voz. Sérgio assentiu, os olhos tristes, mas ele parecia mais determinado. Então, vamos atrás do Hugo. Pode ser o que ele precisa para se abrir. O que você acha, Lucas? O olhar de Sérgio buscou apoio. Lucas, sempre equilibrado, concordou. Precisamos entender o que está acontecendo. E isso não pode ficar apenas no ar. Maria sentiu os nervos agitados dentro dela. E se Hugo tinha um bom motivo para a saída apressada? A frase que ecoava em sua mente era uma esperança contida. Talvez ainda haja tempo para descobrir a verdade. Ela finalmente se virou para Sérgio. Pode me levar até ele? Os três saíram do carro e caminharam em direção ao caminho que Hugo provavelmente havia seguido. A luz do fim do dia os guiava, mas as sombras dos problemas e das incertezas ainda o seguiam. E então, quando Maria mais precisava, avistou Hugo à distância, conversando com um homem que parecia estar expressando preocupação. O rosto de Hugo estava sombrio, e isso apertou o coração dela. O que estaria acontecendo? Hugo olhou para o grupo e seu semblante se iluminou ao ver Maria. Ele se aproximou, quase correndo. Maria, que bom que você veio. Eu precisava de quê? Ela interrompeu, um misto de raiva e ansiedade queimando dentro dela. Você me disse que estava fugindo de algo, mas agora parece que seu passado acaba de te alcançar. Hugo olhou para o homem ao seu lado, que observava a cena, e então se virou novamente para Maria. Esse é meu irmão, Felipe. Ele veio me avisar sobre um problema na empresa da família. E eu realmente não queria que estivesse envolvido em tudo isso, mas agora não posso mais escondê-lo. Escondê-lo? Você sempre teve essa maneira de lidar com tudo. Maria retrucou, as emoções borbulhando. Hugo respirou fundo, claramente lutando para se manter calmo. Mas não é só isso, Maria. Eu preciso que você saiba que me afastei da minha família. O tempo todo, eu queria que você me conhecesse como sou, não como aquele que eles esperavam que eu fosse. E agora estou me sentindo mais perdido do que nunca. Maria olhou para ele, e o coração dela parecia partir e se unir ao mesmo tempo. Por que simplesmente não me disse isso? Eu mereço a verdade, Hugo. Eu não sou uma peça de jogo na sua vida. Eu sei, e eu sinto muito. Eu só não queria que você se sentisse presa por algo que não escolhi. Eu só queria você ao meu lado, uma vida simples, longe do que o mundo espera de mim, ele explicou, seus olhos brilhando com a sinceridade das lágrimas. Felipe interveio de forma serena. Maria. Ele realmente se importa com você. Mas a situação é complicada e ele apenas estava tentando proteger o que vocês têm. Maria até poderia sentir a conexão, mas a desconfiança ainda estava muito presente. Você tem que ser honesto comigo agora, Hugo. Está disposto a lutar por isso? Preparar-se para enfrentar o que está por vir? Eu farei o que for preciso, Hugo respondeu, a voz tremendo, mas seus olhos fixos e decididos. E naquele momento, como um sopro de renovação, Maria sentiu que talvez a transparência e o compromisso pudessem dar uma chance ao amor que sentiam pelo outro. Um futuro ainda desconhecido, mas que poderia ser construído sobre verdades compartilhadas. Então vamos enfrentar isso juntos. Mas nenhuma mentira. Eu não posso suportar mais uma desilusão, colocou Maria, sua determinação ressoando, não apenas como um pedido, mas como um ponto de partida. Eu prometo, Hugo disse, conformado, e a ansiedade em seu olhar se transformou em esperança. Maria sentiu uma onda de coragem a envolver, e pela primeira vez em muito tempo, estava pronta para lutar pelo amor que acreditava merecer. As flores poderiam continuar a desabrochar, e mesmo as tempestades internas pareciam mais fáceis de suportar quando se estava ao lado de quem realmente desejava estar. Porque, no final, cada espinho poderia ser superado se havia amor verdadeiro. E assim, Maria decidiu não mais correr. O futuro estava aberto, e com mão firme, ela estava prestes a escrever seu próprio destino, um dia de cada vez. Agora é a sua vez. Você está comigo nessa jornada? Inscreva-se imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e comente suas reações e sentimentos sobre este final. E não esqueça, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver esta transformação. Este é o momento de mostrar seu apoio.